Aleluia. Graças e paz a todos. É um enorme prazer poder compartilhar com você ou nós comungarmos da palavra, amém? Não tem coisa mais importante, coisa mais impressionante para mim do que a palavra de Deus, amém? Estou no Evangelho já há alguns anos e quanto mais o tempo passa, eu descubro que eu não sei nada. Porque Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Por mais que você diga que você o conhece, amados, nós nunca conheceremos Deus como Ele é nesse corpo. Vamos conhecer em parte, mas não na sua totalidade. E Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, tão grande, que nós somos muito limitados para conhecer Deus. Mas nós buscamos, o profeta fala, conheçamos e prossigamos, não é isso? Em conhecer o Senhor. Então, a gente vai prosseguindo até o último dia da nossa vida nessa terra. Amém? Porque sabemos que em Deus nunca morreremos. Em Deus nós vamos viver para sempre. Amém, amados? Está comigo? Um dos hinos, um dos cantos que nós cantamos nessa noite, fala de nós sonharmos até os sonhos de Deus, não é isso? Você tem... Às vezes nós cantamos algumas coisas e, porque a música está na tela, a gente canta. Mas, se nós formos parar para pensar, analisar friamente, o que seria sonhar o sonho de Deus? O que Deus sonhou para a humanidade? Será que realmente nós sonhamos os sonhos de Deus? Ou a gente está ainda muito aquém disso? Amém? Obviamente, uma coisa que o Espírito ministrou ao meu coração esses dias, e no dia de hoje também, fala também sobre nós ministros, amém? Nós ministros dessa nova aliança. E alguma das coisas que ele me trouxe ao Espírito foi que faz alusão a mim, ao pastor Adriano, nós somos pastores, aos ministros também como um todo, amém? E uma das coisas que o Espírito me chamou a atenção foi a respeito de que nós, que somos ministros de uma nova aliança, e mais ainda nós pastores, não somos simplesmente palestrantes, amém? Você entende que você não é um palestrante? Nós não somos palestrantes por aí afora. Se os ministros de uma nova aliança não são palestrantes, menos ainda nós, pastores, somos que atuamos nos 5 dons ministeriais, amém? Então, quando subimos aqui nessa plataforma, ou no nosso dia a dia, nós não simplesmente nos tornamos motivadores, ou pessoas que vão incentivar vocês a sempre estarem na perspectiva de coisas boas, carros novos, casa nova, bastante dinheiro, milhões na conta bancária. Amém? Nós não somos palestrantes motivacionais. Você entende isso? Por mais que nós, como pastores, desejemos que vocês morem nas melhores casas, andem nos melhores carros, por mais que nós desejemos que a sua conta bancária seja aquelas que tenham bastante milhões, por mais que desejemos isso, nós não somos palestrantes motivacionais. Vocês entenderam isso? Não ficou chateado não, né? Você não ficou frustrado por causa disso não, né? Amém? Mas nós nos tornamos perante Deus, não somente nós dois, ministros, pastores, mas todos nós do corpo de Cristo, nos tornamos pessoas que vão construir algo para vocês, para ajudá-los a chegar na eternidade. Amém? Então, o nosso papel, não somente de nós dois, mas de toda a igreja, todos os filhos de Deus, que fazem parte hoje da ótica do Novo Testamento, do sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, a nação santa, todos nós, nosso papel transcende, amados, vai muito além do que nos tornarmos palestrantes motivacionais. Amém?
O nosso papel é muito maior do que isso, amém? Está comigo sobre isso? Então, nessa noite, o tema da mensagem, se eu puder dar um tema, seria construindo para a eternidade, amém? Então, eu gostaria, normalmente quando nós vamos no avião, ou viemos de São Paulo para Santos, Santos para São Paulo, qualquer viagem intermunicipal que fazemos, ou de avião, qual é uma das recomendações principais? Colocar o cinto e apertar, certo? Então, olhe para o seu irmão e diga, então coloque o seu cinto e aperte. Tá certo? Porque não somos palestrantes motivacionais, amém? O nosso papel aqui é ajudar você a chegar e bem na eternidade. Então, não viemos aqui fazer uma palestra, está comigo? Quem faz palestra são os coaches da vida. Nós somos o quê? Ministro de uma nova aliança. E o nosso papel será cumprido cabalmente, amados. Amém? Por isso, Deus nos ajuda e nos orienta nas coisas que temos que ministrar. Não vamos ministrar o que queremos falar, mas o que você precisa ouvir, tá bom? Então, de novo, aperte seu cinto, que nós vamos decolar hoje, tá certo? A minha vida tem que influenciar a sua vida para a eternidade. O que você vai ganhar em detrimento disso é um fato, tá bom? Mas eu não estou aqui para fazer você ter um carro novo, nem para fazer você morar numa casa bonita. Posso ministrar profeticamente assim? Posso. Mas isso não é tudo, isso não é quase nada comparado ao que viveremos depois que sairmos deste corpo, amados. Porque Deus é tão grande que Ele preparou um tempo para nós que nunca acabará. Concorda que às vezes nós trabalhamos um bom tempo da nossa vida, ou a maior parte dela, certo? 35, 38, 40 anos às vezes, e buscamos uma aposentadoria, mas às vezes tem pessoas que se aposentam e morrem. Trabalhou tanto, construiu tanto, para não desfrutar de quase nada. Outros vivem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos às vezes. Ou seja, as pessoas trabalham mais e desfrutam menos dos frutos do seu trabalho. Percebe que é muito pouco para o tanto que nós trabalhamos? Eu trabalhei pelas contas do INSS, 35 anos, 0 mês e 29 dias. Eu fui lá e me aposentei. Dei entrada em aposentadoria e aposentei. Fazem quantos anos isso, meu bem? Você lembra? Você tem que lembrar, mulher. Ela só está usufruindo. Faz exatamente 13 anos. Então, eu trabalhei 35 e usufruí até agora 13. Quanto falta para 35? 22? É isso? Tá certo? Então, em tese, eu ainda devo viver mais que 22 anos. Senão vai ser uma coisa muito desleal, certo? Eu tenho que viver mais que 22 anos. Para alcançar, para desfrutar do fruto do meu trabalho. Poxa vida, nadar, morrer na praia, não, está arrependido, está amarrado, está expulso, extirpado, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos falar agora de eternidade, que é o motivo pelo qual você está aqui hoje. Você não está aqui hoje para me ver com essa camisa que eu ganhei nova, certo? Com esse terno bonito também que eu ganhei, essa calça que eu ganhei, esse sapato que eu ganhei, tudo eu ganhei, certo? Aliás, o sapato eu comprei, mas o resto eu ganhei tudo, certo? Você não veio aqui por causa disso, para me ver. Ó, passei já no meu cabelo, está com os cachinhos bonitinhos hoje, bem arrumadinho, mas não foi para isso que você veio me ver. Você veio aqui por causa da palavra, amém? Então, diga, construindo para a eternidade. Vamos orar? Amém? Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Sabemos que a Tua palavra nunca será um peso para nós,
Por isso, Senhor, eu peço que o Espírito Santo nos ajude a nos conduzirmos nessa noite, Senhor. Que o Senhor cresça e nós diminuamos, e que a Tua palavra prevaleça, Senhor. Que venha sobre a nossa vida e possa nos trazer transformação, uma visão, Senhor, além do alcance natural, Pai. É no nome de Jesus que oramos e nos colocamos na dependência do Seu Espírito. Para a honra e glória do louvor do Teu nome. Quem orou comigo, diga amém. 2 Coríntios, capítulo 5, abra sua Bíblia, você que a trouxe. Se você não trouxe a Bíblia, você vai ler no telão. Mas é bom você começar a andar com a sua Bíblia, amém? Seja ela no celular ou nela em papel, tá bom? Tenha um hábito de carregar a sua Bíblia, amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versos 1 em diante, diz assim: sabemos que, se a nossa casa terrestre, diga, casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Amém? Por que o autor dessa carta, que é Paulo, fala que nós gememos? Porque nossa vida, amados, não é um mar de rosas. A nossa vida tem obstáculos, tem embates. Por isso, sabemos que na eternidade, quando estivermos com Cristo, tudo vai ser diferente. Amém? Não vai ser como é hoje. Às vezes vem um cansaço, uma enfermidade, uma dificuldade. Então, às vezes nós gememos em nossa alma. Mas nada se compara à nossa casa celestial, quando estivermos revestidos da imortalidade. Amém? Sabemos que quando um construtor ele decide fazer uma casa, ele decide fazer um edifício, qual a primeira etapa dessa construção? São os fundamentos, é o alicerce, não é isso? Ninguém começa pelo terceiro andar. Começamos sempre pelo alicerce, pelos fundamentos. E se os fundamentos que nós lançarmos não forem fundamentos sólidos, se a estaca, se o ferro não bater lá na pedra, o edifício ele vai começar, com o passar do tempo, vai ficar que nem está lá da Praia de Santos. O edifício está assim, caindo. Por quê? Não atingiu a pedra quando foram bater as estacas. Não atingiu a pedra. Se tivesse atingido, o edifício não estaria torto. Então, Deus nos orienta a edificarmos sobre coisas sólidas, tipo ouro, prata, bronze, não sobre pedra, madeira e feno, palha, essas coisas que são muito flexíveis, são muito frágeis. A sua casa, quando você vai construí-la, você sempre a edificará em fundamentos sólidos, amém? Hoje, o fundamento sólido da nossa casa terrestre, ela é firmada na doutrina dos apóstolos. Você sabe disso, não sabe? Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22, ok? Vamos ler rapidamente, depois a gente volta aqui, amém? Efésios 2, diz assim, Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Veja, fala de pedra aqui, tá? Então, Cristo é a pedra angular, a qual o seu edifício é fundamentado nele, tá bom? Não foi edificado na areia, nem na palha, no feno, nada, tá bom? Continuando, 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Então, voltando aqui em 2 Coríntios capítulo 5, o propósito de sermos nascidos de novo é para que Deus viesse habitar. Amém? Agora, nesse edifício que Deus está habitando, como é que ele foi levantado? Como ele foi edificado? Como ele foi ornamentado? Nós mesmos é que temos que ter essa resposta. Porque a nossa vida, o que fazemos no dia a dia, vai dizer com que material fizemos o prédio.
com que material nós construímos a casa. Se bater uma chuva aqui nessa parede, certamente a chuva não vai atravessar essa parede, porque tem um material sólido aqui. Mas pensa se você tivesse edificado esse prédio de uma forma com um madeirite bem fininho e bem frágil. Com o tempo, a água poderia entrar. Então, o material que você vai utilizar para edificar a sua casa, para construí-la, vai determinar se ela é forte ou se ela é fraca. Nós é que vamos dizer, porque quem edifica somos nós. Deus, amado, nos dá todas as ferramentas, todos os utensílios, mas nós vamos edificar a nossa casa. Será que eu estou edificando a minha casa dia após dia, lá na minha casa, no interior da casa, onde a pastora dele não está te vendo? Será que estamos edificando ela como? Orando? Ou estamos brigando? Será que estamos edificando, vendo da tenda, assistindo quem morreu, quem foi esquartejado hoje? Ou estamos buscando a edificação em coisas que vão nos aproximar de Deus? Amados, nós temos uma eternidade a ser conquistada. Obrigado pelo amém, irmão. Fico feliz. Existe uma eternidade a ser conquistada e um inferno a ser evitado. Talvez, não sei como você tem vivido sua vida, mas eu estou ministrando a você hoje o que Deus tem batido forte no meu peito. Como estamos vivendo? E é nossa responsabilidade, independente de eu estar na frente do trabalho ou não. Eu tenho um chamado pastoral. E se eu estou plantado aqui nesse tempo, não sei até quando, temos que fazer o melhor. Amém? Independente do que somos na igreja. Temos que fazer o melhor. Por quê? Amados, a vida de vocês você senta aí para ouvir algo de Deus, a parte de Deus. Você não sentou aqui nessa igreja simplesmente para ouvir qualquer coisa. Você vai ouvir a palavra de Deus. Então é isso que nós temos que pregar. Amém? Deus quer encontrar você naquele dia e dizer para você: venha, filho bendito, filho amado, entra no meu reino. Agora, como a gente tem vindo para a igreja? Será que a gente vem só porque é mais um culto? Se não vier, o pastor vai ver que eu não vim, vai ligar para mim? Ou nós viemos porque realmente queremos aprender de Deus, aprender de Jesus? A minha motivação em vir para a igreja qual que é? Você tem que perguntar isso para você mesmo e você responder. Eu não estou dentro do seu coração, mas o Espírito Santo sabe porque eu estou perguntando isso para você. Amados, não é mais um culto, é o culto. Amém? Amém? É o culto, amado. Meu irmão, a eternidade é real. É mais real do que você pode imaginar, do que esse púlpito aqui, ó. A eternidade é real, irmãos. A eternidade é real. O que nós temos construído para a eternidade? O que nós estamos construindo no dia a dia vai ecoar. Eu já falei aqui uma vez e vou falar de novo. Sabe por quê? Porque eu estou com o microfone, estou pregando, eu falo de novo, quantas vezes eu quiser. Certo? Eu assisti um filme há muitos anos atrás, vocês devem ter assistido também, O Gladiador. Já falei isso, vou falar de novo. No começo do filme, quando está a tropa toda em alinhamento, ele diz: soldados, dá um nome lá. Ele fala assim: tudo que vocês fizeram nessa vida vai ecoar por toda a eternidade. De onde é que esse homem tirou essa frase? De onde é que o autor que escreveu esse filme, ele tirou isso? Da Bíblia, irmão. É da Bíblia. Tudo que você fizer nessa terra vai ecoar por toda a eternidade. Agora, precisa ver onde você vai estar e fazendo o quê. Talvez você pense: a eternidade é algo tão distante que, deixa eu ver na minha vidinha aqui mesmo, que quando estiver bem velhinho, eu me ajeito e, Senhor, eis-me aqui, Deus vai perdoar mesmo. Não se engane. Não se engane. Se nós soubéssemos a hora que viria o ladrão, vigiaríamos e não deixaríamos ele entrar.
Jesus virá, irmãos, como um ladrão na noite. Ninguém sabe o dia nem a hora. Não sabe o dia que será o arrebatamento da igreja em si, ou ninguém sabe exatamente que dia você vai partir. Então é melhor você andar direito, você andar bem, você andar esperto. Abre o olho. Olha para o seu irmão e diga: abre o olho. Gente, a gente não está brincando de ser crente, de ser pastor. A gente está aqui para ajudar você a viver melhor cada dia, porém o nosso foco principal é preparar você para a eternidade, irmãos. Que é a coisa mais importante do universo, é você estar bem na eternidade. Sabe que na eternidade haverão muitos presentes? Deus vai dar presentes para você? Deus vai dar honras para você? Mas será que vai ter algum castigo? Fica essa pergunta na sua mente. Tem gente que só pensa, fala, meu bem, uma água? Isso, água, pregador. Que a eternidade você vai ter, oba, presentinho, epa, que eu vou ganhar. Irmãos, se tem presente, também vai ter puxão de orelha. Se tem presente, pode ser que tenha punição. Não sabemos, não estamos lá. Mas entendemos que o negócio diante de Jesus, irmãos, haverá um tribunal de Cristo. Você ouviu falar? Quem aqui nunca ouviu falar que haverá um tribunal de Cristo? Todo mundo já ouviu então? Amém? Sabia que nesse dia você vai estar diante de Jesus? Sabia que nesse dia não vai ter desculpa? Não vai ter, sabe o que é Jesus? É porque minha mulher, é meu marido, meu filho, aquele moleque, desculpa nenhuma adiantará. Você vai estar diante do tribunal de Cristo. Nesse momento em si, entendemos pela palavra que você já se livrou lá das ovelhas e dos bodes, já está no lado das ovelhas, certo? Já passou por aquele julgamento, ok? Está no julgamento agora dos salvos. E ali vai ser provada todas as suas obras. Vai ser provada tudo que você fez na igreja, ou no seu chamado, na sua vida, no seu ministério. Quem aqui, com sinceridade, estamos na igreja, hein? Não é só porque estamos na igreja, estamos diante de Jesus, diante do Espírito Santo. Eu vou fazer uma pergunta, você levanta a mão se você tiver convicção. Quem aqui, preste bem atenção, hein? Vou até tomar um pouco de água. Quem aqui essa noite tem convicção que tem pelo menos um chamado? Pelo menos um. Se eu achar que não tem nenhum, tudo bem. Fica como o Jorge está lá, braço cruzado. Certo, bonitão? Se você não tem nenhum, não acredita ou não entendeu ainda se tem um chamado, pode ficar como você está. Mas se você tem um chamado, pelo menos um, levante a mão. Amém? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem que está aqui nessa noite, de todos vocês, que tem convicção, sabe, olha o que é convicção? É a certeza. Não tenho dúvida. Tipo assim, se alguém me perguntar para mim, Adriano, você é homem ou mulher? O que ele vai dizer? Ele é homem, certo? Pergunta, você tem dúvida? Misericórdia, claro que eu sou homem. Minhas calças, muito embora tem muita mulher de calça na igreja também. A calça não quer dizer nada. Mas ele não haverá dúvidas quanto à masculinidade dele, amém? Então agora eu vou perguntar de novo. Quem aqui tem certeza absoluta que ao confessar Jesus, Deus o salvou e hoje em dia é filho de Deus? Quem aqui é filho de Deus? Alguém ficou de fora? Não, né? Tudo bem, Mateus, também? Pega a sua mão, beleza. Eu sei que você levantou aí assim, eu não vi, mas tem que perguntar, né? Eu levantou as duas, pronto. Então todo mundo é salvo. Agora tem uma notícia para te dar. Já que todo mundo que está aqui é salvo, preste atenção. Toda pessoa que nasceu de novo é filho de Deus. Todos nós temos um chamado espiritual. Temos dons para prestar conta a Deus. Talvez você seja no seu canto, no mesmo lugarzinho sempre,
no culto a culto, quando vem, e espera, não sei, que o anjo desça do céu e fale: Cristiano, você tem um chamado. Jorge, você tem um dom. Se está esperando esse dia chegar, vai morrer seco, esturricado e não vai chegar. Porque é no homem interior que ele vai te falar. Não espera o pastor Adriano falar assim: assim diz o Senhor, eu vejo um grande chamado na sua vida, homem. Aleluia! Vai precisar disso? Precisar eu faço aqui, eu vou até você. Quer que faça? Eu sapateio até. Falo em línguas e tudo. Isso não é problema. Todos nós que nascemos de novo, temos um chamado espiritual diante de Deus. Todos, indistintamente. Ninguém foi salvo para não fazer nada. Agora, como é que está o seu chamado? Agora a pergunta que não quer calar, irmão. Está aqui estralando no meu peito. Como está o seu chamado? Porque naquele dia do tribunal de Cristo, ele vai te perguntar: escuta, ô Joaquim, ô Epaminondas, como não tem ninguém Epaminondas aqui, né? Certo? Mefibosete, também não tem ninguém Mefibosete aqui, certo? Ele vai perguntar: cadê aquelas 365 mil almas que eu mandei você salvar lá na Malásia? Cadê elas? Peraí, senhor, eu não lembro de o senhor ter falado comigo. Não? Tem certeza? Eu falei tantas vezes que você fez o vídeo de mercador e não ouviu. Ah, mas eu não entendi a sua voz. Não haverá desculpa. Não haverá desculpa. Por isso, essa noite, o Espírito Santo me incumbiu a te ajudar a você ficar esperto e abrir o olho com relação ao seu chamado. Porque todo mundo que está aqui declarou que é salvo. Então, todos nós temos um chamado espiritual. Certo? Não importa a sua idade. Você pode ter de 2, 3, 4. Se você entender que o teu chamado, você tem um chamado. Vai prestar conta para Deus. Até 80, 90, 100, 200 anos. Certo? Não importa a idade, irmão. Para o chamado não haverá limite de idade nunca. Porque estaremos diante de Jesus. Já pensou? Ele chamar Evangelista Cosme. Amém. Aleluia. Cadê as 85 mil almas que você tinha que ganhar para mim? Que eu, a cada dia, fiquei impedindo você no seu chamado. Aí você fala: mas ô Jesus, eu sei que o senhor me chamou de evangelista, mas nunca calou no meu espírito a palavra evangelista. Eu era mesmo músico, eu tocava, cantava lá com a Michele, cantava com o Fernando, com o Caio. Eu gostava disso. Ele vai dizer: você fazia porque gostava? E a minha voz? Não vale nada? Irmãos, não vai haver desculpa. Não vai haver desculpa, irmão. Acredite se quiser. Deus vai nos cobrar. Você acha que é só ser salvo para o céu? Estou na boa. Está na boa, sim. Você não foi para o lago de fogo. Você não vai para o lago eterno de fogo. Mas você tem um trabalho a fazer. Amém? Tem muitas pessoas que vão para o céu dependendo de você, irmão. Cabe a nós acreditarmos nisso ou não. Se você não acreditar, você vai voltar para sua casa como você está. Mas eu, da sua mão, eu lhe vejo meu sangue, não vai estar na minha mão o seu sangue. Por quê? Irmãos, se houver desobediência, você acha que nada vai acontecer? Vai ficar batido? Vai passar batido? Não creio, irmão. Desculpa, não creio assim. Assim como se você fizer as coisas boas que você tem que fazer, obedecer a Deus, na obediência, não vai ter presente? Agora, para a obediência tem galardão presente. Para a desobediência não tem. O chicote não vai estralar? Irmão, vamos ser coerentes. O céu é maravilhoso. Nunca estive lá, mas sei que é maravilhoso, porque a Bíblia diz que é. Porém, amado, antes de chegar no céu e viver no céu, amado,
Você acredita que... Você tem lido o Apocalipse, lido a história da igreja, escatologia, essas coisas todas? Começa a ler, irmão. Começa a ler, pelo amor de Deus. É algo eletrizante, é algo empolgante, é melhor que qualquer filme, irmão. Sabia que haverá um tempo chamado milênio? Jesus não virá e estabelecerá um milênio aqui na Terra? Ou não vai ser assim? Vai ser assim, não vai? O milênio vai se estabelecer na Terra. E Jesus virá e vai reinar quantos anos? 1000 anos. Com quem? Quem serão os governantes de Jesus? Quem serão os governantes de Jesus? Nós, irmão, você e eu. Agora, vamos governar quem? Diga para mim. Quem nós vamos governar? Pelo amor dos meus filhinhos, já são grandes. Quem você vai governar? As nações, irmãos. Ou seja, haverão pessoas que serão governadas por você. Por nós, igreja, com Jesus. Ou você acha que Jesus vai fazer tudo sozinho? Senão, para que você foi salvo? Para ficar... Irmão, no milênio, eu entendo assim, houve o arrebatamento, certo? E depois Jesus virá, ok? Conosco. Isso tem que estudar um pouco de escatologia, faça o rema, e você faça a matéria de escatologia, que você vai entender um monte de coisa, tá bom? Jesus virá com a igreja, e vamos reinar durante 1000 anos aqui na terra. Não vai ter morte, o leão vai passar com um gato, não vai ter... enfermidade, não vai ter nada, certo? Mas depois disso, o diabo não vai ser solto ainda? Para tentar seduzir quem? As nações, não é isso? Tem que se atentar nessas coisas. Se ele vai tentar seduzir as nações, é porque essas pessoas não têm Cristo ainda. Mesmo vivendo no período do milênio, porque no milênio ninguém vai morrer. Independente do seu estado, independente da sua condição, não vai morrer. Não tem morte no milênio. Entenda isso. Você não sabia, fique sabendo. E o diabo vai ser solto depois disso, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Amém? Amém. Não vou ler todos os textos, não vai estender muito a ministração. Eu quero que você pegue a ideia da coisa, o espírito da coisa. Então entenda, você vai ter muito trabalho ainda para fazer. Agora, será que você vai ser aqueles governantes que serão perto de Jesus? Ou vai ser no milênio e você vai ser o faxineiro lá? Porque desobedeceu tanto... que agora vai pegar um cargo que aquela mulher que estava lá na escola dominical ensinando para os bebês, vai ser a governante daquele lugar que você vai estar. Sabe que haverão lugares, que haverão hierarquias também? Você tem que entender que a Bíblia, ela é muito clara, ela traz um esclarecimento muito grande sobre os tempos futuros, amados. É que nós, às vezes, não falamos muito sobre essas coisas, e nos detemos só o quê? Deus está chegando, o carro está chegando, a casa está chegando, ou morando na praia, cobertura. Tudo isso é bom, irmão, mas isso é passar. Isso é muito pouco perto do que Deus quer te oferecer. É muito pouco, irmão. É muito pouco. Viva uma vida que você vai construindo os alicerces para você chegar na eternidade e você ser, quando Jesus te ver, ele vai sorrir para você. Ele deve sorrir. Você sabia falar que João, quando estava na ilha de Patmos, viu que da sua boca, então ele tem uma boca, certo? Ou estou errado? Se João, na visão lá de Apocalipse capítulo 1, diz que na sua boca sai uma espada afiada, então ele tem boca, então ele pode sorrir. Ou estou errado? Boca é para falar, comer, certo? E também pode sorrir, fazer biquinho. Só que Jesus não tem biquinho, tá certo? Então, meus irmãos, a Bíblia é real. Uma revelação tremenda para você. A Bíblia é real. A questão é, o que eu entendo da Bíblia? O que eu leio na Bíblia? O que eu sei da Bíblia? Deus nunca veio num culto. Me desculpe, mas eu estou com muito calor. Certo? Eu vou tirar esse trem aqui, que está muito calor aqui, certo? Aqui dentro está um calor terrível. Cuidado, o celular está no bolso, tá? Não vai tocar, fica tranquilo, viu, Aninha? Não vai tocar o celular, prometo. Mas está muito calor aqui dentro. Isso não é menopausa, já vou avisando logo, hein? É calor mesmo, tá certo? Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso e quer ajudar você a ser uma bênção na eternidade. Você ser uma pessoa poderosa.
Agora, o que você está fazendo com a sua vida hoje aqui? Como você está construindo ela? Quais são os materiais que estão sendo colocados nas paredes da sua habitação, aqui nessa terra? Como que ela se dá? Como é que está o edifício? Está meio torto? Está atrapalhado? Precisa de reforma? Como é que está? Eu sei que são coisas que no dia a dia a gente não pensa. Normalmente, viemos à igreja para resolver algum problema, alguma coisa, uma bênção. Eu quero a bênção. Ou será que alguém está sonhando o sonho de Deus? Irmãos, 90% das coisas que fazemos é em benefício próprio. É por causa das coisas que queremos. Ou queremos interceder por nossos filhos, para eles estarem bem na casa de Deus. Ou queremos mudança de vida, aumento de salário, queremos melhorar. Tudo isso é lícito, mas não é só isso. Tem muito mais coisas que muitas vezes nós nem falamos. Não é falado. Muitas coisas deixamos de lado, irmãos. Mas o tribunal de Cristo é um fato. É uma realidade. Amém? E todo mundo que está aqui hoje falou que é salvo. Então você tem um chamado e um dom e você vai prestar conta a Deus do seu chamado. Não importa se está no ciclo dos ministeriais ou lá em 1 Coríntios, lá naquele monte de dom lá, dons motivacionais, os dons da igreja como um todo, não importa. Para Deus, irmão, a moça que cuida do bebê que está lá tem tanta importância do que os nossos pastores que pregamos. É o que fazemos com o chamado. É isso que vai importar naquele dia. Como que eu fiz? Eu fiz porque era uma realização pessoal minha, só para pregar. Irmão, eu fugi do meu chamado mais que o diabo foge da cruz. Fugi, irmão. Não queria ser pastor nunca. Minha esposa sabe disso. Por quê? Porque eu não queria o quê? Muito compromisso, responsabilidades. Agora vou ser pastorzinho, vamos dizer que eu sou ladrão, tudo mais. O mundo fala que o pastor é ladrão, eu não queria ser chamado de ladrão. Então eu falei, eu não, nunca roubei. Agora vou ser pastor, homem de Deus, chamado de ladrão. Irmão, Jesus foi chamado de chefe dos demônios. Tu está preocupado de ser chamado de ladrão? Irmãos, temos que ser o que temos que ser. Seja aquilo que você foi chamado para ser. Amém? A cadeira que você está sentado, quem a construiu foi construir ela para quê? Para você sentar nela. Ela está reclamando? Não está. Ela vai exercer a função de cadeira e ponto final. Amém? Então você precisa entender que nós nascemos em Cristo para um propósito. Só você vai saber o seu propósito para o qual você nasceu. Se você não sabe, começa a descobrir agora. Começa a descobrir agora. Se você não sabe, procure os seus líderes, procure o líder do seu departamento, procure o pastor da igreja, procure a gente vai te ajudar de alguma forma. Agora, se você não ler a Bíblia, se você não orar, irmão, aí não tem jeito não. Você tem que ler a Bíblia e orar. Mas se você não gosta de ler a Bíblia, dá sono. Tem gente que fala assim, eu vou dormir, então cadê a Bíblia? Porque agora a Bíblia parece que é um sonífero. A Bíblia não é sonífero, não, irmãos. Tem gente que para dormir, só pegar a Bíblia, ler 2, 3 versículos, está dormindo. Sabe o que eu fazia há muitos anos atrás? Eu queria ler a Bíblia, não queria dormir, eu não queria ter sono. Sabe o que eu fazia? Começava a ler a Bíblia andando no quarto. Andava, literalmente, andava com a Bíblia alta, e falava alto ainda por cima. Me trancava num quarto e lia. Não é isso que eu fazia bem. Aqui eu morava no Saboó, que muitos chamam lá em Santos, de pé na cova. Aqueles predinhos, eu morava aí. Lia a Bíblia andando, pastor. Andando e lia a Bíblia. Tem gente que eu ouvi falar que quando para ler a Bíblia, para não dar sono, entrar numa banheira de água. Pronto, você não dorme nem lascando. Você vai ficar acordado dentro da água. Então fique em pé na água, na ponta do pé, com água por aqui, e lê a Bíblia. Você não vai morrer afogado? Então, tem métodos, tem jeito para tudo. Quem quer, faz. Quem quer, faz.
Tá certo? Agora, estamos aqui nessa noite para ajudar você a encontrar o seu caminho, meu Deus. Você precisa achar um motivo para que você nasceu. Amém? Todos nós temos um caminho a traçar nessa terra. Amém? Então eu escrevi aqui: nós somos casa de Deus. Deus tem que ficar bem nessa casa, confortável, um lugar que Ele possa ter prazer em estar. Ou será que Ele só ouve grito nessa casa? Grito, gritaria. Ou murmuração. Nada tá bom, parece aquela canção da Hiena, ouvido ao azar. Irmãos, temos que encontrar um motivo para qual nascemos. Amém? Eu tenho convicção que eu nasci para falar de Jesus, para falar, independente de ser pastor ou não. O tocar, fazer dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, foi um a mais que Deus me deu. Eu sei que eu não sou músico profissional, às vezes atrapalho os caras aqui de montão, eu sei, atrapalho mesmo, né, Fernando? Né, Caio? Eu sei quando eu toco aqui, às vezes, né, Cosme? Eu vou para um lado e o Cosme vai para o outro. Eu acho que ele não está errado, errado sou eu. Mas, por respeito eles têm a mim, eu falei, não, pastor, não é bem assim, a nota é essa. Irmãos, eu sei que eu toco porque Deus me fez saber tocar um pouquinho, certo? Mas eu sei que eu não sou um músico, aquele músico assim, com aquele talento. Eu toco, vou ajudando a pessoa a cantar um pouco, pelo menos, certo? Mas eu sei que meu chamado em si, o carro-chefe da minha vida, não é tocar e cantar. Eu canto também porque Deus me fez cantar, me deu uma afinadinha na minha voz, melhorou um pouquinho. Eu cantava muito no banheiro, certo? Quando eu era mais jovem, Deus me ajudou, tá bom? Mas eu sei que meu chamado oficial mesmo não é nem tocar, nem cantar. Eu reconheço isso. Ajudo vocês pela misericórdia de Deus. Mas eu sempre aqui nasci. Eu nasci para pregar o Evangelho, tirar as pessoas do inferno e levar para o céu. Se você não tem essa convicção, procure em Deus saber para que você nasceu. Eu tenho certeza que nós não temos um só dom que Deus nos deu. O Mateus não vou chamar somente para ficar na mídia ou na mesa de som, o Eduardo também não. Há coisas que nós vamos fazer, que nem a Gisele. Gisele tem um dom natural. Qual é o seu dom, Gisele? Ela trabalha na história de contabilidade, não é isso? Mas naquele dia, Deus chama ela, evangelista Gisele. Ela falou, Jesus, agora se enganou feio, hein? Eu sou contadora, Senhor. É mesmo? Quem disse que você é contadora? Eu te chamei como evangelista. E agora? Quem vai estar certo e quem vai estar errado? Em Deus há erro, irmão? Não tem erro, irmão. Eu fiz curso de Direito. Estou quase um advogadozinho. Quase. Porque não concluí tudo ainda. Muitas coisas me impediram. Naquele dia, será que Deus vai me chamar de doutor Luciano, ou advogado Luciano, ou pastor Luciano? Você entende? Eu não posso gastar o que é Jesus. Eu tive tanto processo para estudar, tanto bandido para tirar da cadeia, porque é a lei dos direitos humanos, né? Tem que também, todo mundo tem direito a ampla defesa. Eu estava fazendo meu trabalho, que o Senhor me deu um dom para fazer. Ele falou, tá, mas esse aí não era o principal é você ser pastor. Você foi lá para Tasmânia, lá, pregar quando eu mandei? Sabe o que é, Jesus? É que eu estava numa audiência terrível aqui em São Paulo. Não haverá desculpa, irmão. Não é porque você tem um dom para fazer algo natural, que você não tem um chamado espiritual. Está entendendo, irmãos? Deus, Ele nunca erra. E se você foi salvo, Ele sabe por que te salvou. Presta atenção. Se você foi salvo, Ele sabe por que Ele te salvou. Está comigo? Eu sei que dói um pouquinho essa palavra. Eu sei que não tem nenhum glória a Deus, aleluia. Ninguém sapateia nem nada. Mas você vai para o céu, pelo menos. Eu estou tentando ajudar você a ir para o céu. Seguindo o que Deus colocou no meu espírito. Amém? Construindo para a eternidade. Se houve alguma coisa que te embaraçou, irmão, pelo amor de Deus, sai disso logo. Procura o pastor, se reconcilia e volta a fazer aquilo que você fazia. Porque não vai ter desculpa.
Não haverá desculpa no tribunal de Cristo. Preste atenção. Se você foi salvo e errou, ou você acha que eu nunca errei depois que fui salvo? Sabe quantos anos que nós temos Jesus Cristo? Eu e a Aninha. Vou falar de você também. Não é só de mim, não. Está tirando? Eu tenho que fazer você rir um pouco para relaxar, para não ficar pesado o culto, tá bom? Nós aceitamos Jesus em 1979. Para 2023 são 79 para 23, 44 anos. Você acha que depois você nunca errei? Quantas vezes cheguei com aquela lavagem de Deus, Senhor? Foi a última vez, Senhor. E a vida errava de novo. Mas isso não me desanimou. Eu permaneci, eu insisti. Agora tem pessoas que entrou numa situação errada, um negocinho bobo. Estou com vergonha de Deus. Aí dá uma de Adão, fica escondido, atrás dos arbustos. Quer que Deus chame você pelo nome no culto? Ele vai chamar. Se não quer, então se apruma, se conserta e faz o que tem que ser feito. Porque senão, irmão, chega um momento que Deus vai falar: de onde você está? Se você quiser, Deus vai falar o seu nome. Você acha que Deus me mostra as coisas? Irmãos, tive um culto um dia desse, um tempo atrás aí. Eu olhei para uma moça sentada na primeira fila. Eu olhei ela, Michele, acredite se quiser. A impressão que deu foi: ou ela é prostituta, ou está sendo massacrada pelos homens. Só que eu não falei nada, fiquei na minha. Daqui a pouco uma pessoa começa a revelar ela, falou assim: ó, é isso, quantos filhos você tem? Quantos você tem? Ela falou assim: 27. Quantos filhos? 5. Uma moça de 27 anos com 5 filhos. Só que, cadê os maridos? Não tinha. Deus me mostrou. Assim como Deus me mostra fora daqui, Deus me mostra aqui também. Não quero que você fique preocupado, porque eu não vou falar o seu nome, mas vigia na terra. Se Deus mandar eu falar, eu falo. Se Deus mandar eu falar a situação, eu vou falar. Porque estamos aqui debaixo de uma unção, amém? E uma unção espiritual. E Deus muitas vezes nos dá o nome das pessoas e me mostra as pessoas, tanto para mim como para Ele. Certo? Deus mostra por quê? Porque a igreja não pode caminhar de qualquer jeito. Você não vai ficar solto. Não adianta. Se a gente está aqui junto, é para um ajudar o outro. Amém? E nós somos responsáveis diante do Senhor e vamos dar conta por cada pessoa que está aqui. Amém? Então, um culto, como eu falei no princípio, não somos palestrantes, irmão. Isso aqui não é uma palestra. Aqui ninguém é coach, não. Aqui a gente é ministro do Evangelho. Para falar para você o que você precisa saber, para orientar você. Tem muitas pessoas que pensam que nós, pastores, temos um cajado para dar cajadada. Quantas vezes você já ouviu isso? E quantas vezes eu já ouvi isso? Mas sabia que a função do cajado não é bater em ninguém? Salmo 23 diz: a tua vara e o teu cajado faz o quê? Me consola, irmão, pelo amor de Deus. O cajado é para trazer consolo. E a vara também é para consolar. Não é para bater. Muito embora, quando o Mateus era pequenininho, aí eu ia arrumar umas varas de marmelo e dava nele. Porque eu falo, está na Bíblia: aquele que afasta a vara do seu filho, esse aborrece. Eu falei: ah, é? Então dá-lhe varada na criança. Para ajudar ele a não ficar rebelde, certo? Mas a vara em si, a função dela é espiritual, não é ferir, é trazer para perto também, é conduzir. A vara vai conduzindo a ovelha. E o cajado, quando a ovelha se desvia, ela ficou desgarrada, você vai fazer o que com o cajado? Não tem aquela dobra que não guarda chuva? Você vai trazer ela para perto de volta. Então o cajado e também a vara é um objeto de consolo. Então fala assim bem forte comigo, sem medo de errar, hein? Diga assim comigo, assim: nessa noite, eu estou sendo consolado pela palavra de Deus. Amém? Você não vai sair daqui. Se você sair daqui hoje e disser: hoje foi só cajadada,
Aí isso, a minha esposa completou. Então você foi consolado o culto todo, irmão. Foi suave. Não está vivo até agora? Alguém morreu? Alguém está morrendo aí? Não, né? Então fica firme, que você vai sair daqui melhor que você entrou. Tá certo? Por quê? A vara e o cajado nos consola, irmãos. Deus quer nos ajudar. Deus quer ajudar você. Deus não quer que você vá para o inferno. Já são 20h45, estou acabando já. Só quero fazer mais algumas considerações e ler um texto para você também, tá bom? Mas antes de ler e fazer as considerações, preste atenção. Aqui, a igreja do Senhor Jesus, que tem uma placa de Verbo da Vida na frente, podia ser outra placa qualquer, não importa. Aqui não é o clube dos nascidos de novo. Aqui não é o clube dos nascidos de novo, a qual você entra e, bom, a Bíblia diz, aquele que confessou ao Senhor será salvo. Confessei, então, estou salvo, posso fazer o que eu quiser. Estou livre do inferno, aleluia, e vou ver minha vida. Se você acha isso, está muito enganado. Você está redondamente enganado e vai para o inferno, mesmo tendo confessado. Sabia? Ah, pastor, mas o que a Bíblia diz? Aquele que confessar, invocar o meu nome será salvo. Mas você invocou, não está invocando mais. Por quê? Aí você vai perguntar, mas pastor, eu me converti e tinha uma namorada. Aceitei Jesus genuinamente, ela também. Ah, mas aí a gente continuou transando, fazendo sexo, tudo. E eu confessei, eu vou para o céu. Vai não, irmão. Não vai não. Se você não casar, não vai. Não vai. Deus não é idiota, irmãos. Deus não se deixa enganar. Não adianta se você bebia, era um bêbado alcoólatra. Ah, sou Jesus. Agora eu bebia 3 garrafas por dia. Agora eu bebo só uma só. Deus está me entendendo. Não, irmão, Deus não entende nada disso, não. Conversão, você ia para lá. Agora você vai para lá. Isso é conversão. Entendeu? Está claro? Deus não brinca com ninguém, Deus é muito claro. Quando Pedro, depois que Pedro negou Jesus, irmão, volta atrás da fita, não tinha negado ainda. Lucas 22, se não me engano, 30, Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, o diabo veio reclamar de você para mim. Ele veio querer peneirar você como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Lucas 22, 30 e 31. Aí ele falou, quando você se converter, Pedro não era convertido ainda, irmão. Por que não era convertido ainda? Por que ele nem salvo era ainda? Porque Jesus não tinha morrido ainda, e não havia ressuscitado. Ah, pastor, mas como é que ele fazia um monte de milagre? Porque Jesus mandava, sobre a tua palavra vou lançar as redes. Jesus falou, vocês vão e curarão os enfermos, expulsarão demônios, e baseado na palavra de Jesus, eles faziam os milagres. Amém? Curas, ok? Porém, ninguém era salvo ainda. Ninguém era nascido de novo. Por isso que Jesus falou, quando você se converter, você vai atrás e converte seus irmãos também. A conversão, amados, é uma mudança de direção. Se eu fazer isso, agora eu não faço mais. Se eu roubava, agora eu não roubo mais. Se eu matava, agora eu não mato mais. Se eu adulterava, agora eu não adultero mais. Se eu era cachaceiro, bebia muito, agora eu não bebo mais. Isso é estar assegurando, colocando o tijolo certo na sua construção. Deus não vai deixar você enganado. E Deus não se deixa enganar por ninguém. Amém? Se não falarmos o que você tem que ouvir, vamos ser cobrados um dia, irmãos. Eu não pregamos isso por medo, não, mas é por um dever santo de consciência, porque temos que falar aquilo que temos que falar. Temos que ensinar o que a Bíblia diz para você saber. Nós vamos dar conta do que pregamos. Vamos estar diante de Jesus e a única coisa que eu quero ouvir de Jesus, e Ele também quer, é, Senhor, meu filho, você fez aquilo que eu mandei você fazer. Só isso. Isso nos basta. Amém? Está comigo, irmãos? Eu sei que não é uma mensagem muito de dar aleluia, glória a Deus, reteté, chave de carro, ouro. Mas, irmão, é o que tem para agora. Se Deus está tratando conosco assim,
É porque Deus não quer que você fique solto. Está te chamando, amém? Eu dizia para o Mateus pequenininho, agora o papai vai te chamar. Pai, pegava a vara, agora eu vou te chamar. E dava nele. Porque fazia arte, parecia que ia pagar para ver, não paga para ver. Não paga para ver. É melhor obedecer do que sacrificar, amém? Deus, Ele tem um prazer em te abençoar, em te dar coisas boas. Muitas pessoas não fazem algumas coisas e depois se convertem por falta de entendimento, por falta de orientação, por falta de oportunidade. Mas Deus dará as oportunidades certas. Deus não tem o culpado por inocente. Nunca terá o culpado por inocente. Então, tudo que você tem que fazer, depois do dia que você foi salvo, faça. E faça logo. Amém? Porque você não sabe o dia de amanhã. Você vai deitar hoje, não sabe se acordará amanhã. Concorda comigo? Ninguém sabe. Ninguém sabe, irmão. Jesus pode voltar para mim essa noite, para você essa noite. E aí, como é que fica a eternidade? Então, temos que fazer tudo que sabemos que temos que fazer, vamos fazer. Amém? Se você está na igreja, se tornou um frequentador da igreja, e não faz nada, não quer saber de nada, irmão, isso é preocupante. Isso nos deixa com atenção, nós ministros, nós pastores. Por quê? Queremos ver você bem. Queremos melhor para você. Queremos saber se você está cumprindo o seu chamado. Os novos na fé, os bebês na fé, obviamente, Deus não vai cobrar, da mesma ênfase, vai cobrar os mais velhos na fé. Porque Ele falou assim, você quando era um menino, fazia coisas de menino. Mas quando cresci, deixei de dar as coisas de menino. Agora eu sou um adulto. Aí Paulo vem e diz, eu queria dar para vocês alimento sólido, mas eu tenho que dar leite de novo, porque vocês estão com nada. Não queira ouvir essas coisas de Deus. É melhor se ouvir de nós. Somos ministros, estamos aqui para te ajudar. E você pegar junto com o seu pastor, pegar junto com a igreja, seja o pastor que for, amém? E ajudar o reino de Deus a prosperar, a progredir. Amém, amados? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 3, amém? E vamos encerrar com isso. Volta a sua Bíblia um pouquinho, já estamos terminando, 20:52. Para nós já encerrarmos com esse versículo aqui, tá bom? 1 Coríntios capítulo 3. Você achou 1 Coríntios 3? Versículos de 11 a 15. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, a qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Glória a Deus. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. O que é isso aqui? Sofrerá um dano. Entendo que é algum tipo de punição. Se a obra que você edificou a sua vida toda, na sua vida, no seu chamado, se queimar, você edificou sobre palha, feno e madeira, você vai sofrer o dano. Mas você não vai para o inferno. O inferno já ficou para trás. O lago de fogo já era, já passou por isso, já venceu. Aí ele diz aqui, todavia, aqui, se a obra de alguém, 15, né? Se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus sois vós, é sagrado. Você é sagrado para Deus, irmão. Então não brinque com o seu santuário. Comece a colocar coisas ali que vão te levar para a eternidade e vão fazer você ganhar galardões. Como, pastor? Comece a falar de Jesus, fala do amor de Deus, perdoe seu irmão, contribua com quem é necessitado. Se você for olhar o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 em diante,
Quando Jesus abriu o livro lá no templo, o que ele falou? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para... Qual foi a primeira vertente do seu chamado? Quem falou pobres aí? Evangelizar aos pobres. Por que será? Porque o pobre está faminto, irmão. Quem tem fome tem pressa. A pessoa mais fácil de você evangelizar, que vai te ouvir, é o pobre. Por isso é a primeira da lista de Jesus, que Deus deu para Jesus. Então, começa a falar do amor de Deus. Começa a colocar os tijolos na sua construção, irmão. Vai edificando para a eternidade. Vai construindo o seu edifício para ele ficar bem estruturado. Amém? Aí você vai, com o tempo, sentir firmeza para você curar os enfermos, para você pregar o evangelho para um monte de gente, curar. Irmãos, é tudo uma questão de começar. Já viu aquele ditado? Para coçar, basta começar? Irmão, começa a falar do evangelho, começa. Ah, pastor, eu não sei direito. E se a pessoa não aceitar Jesus? E daí, irmão? Não perca seu tempo. Às vezes você está dentro do ônibus, Deus fala assim, fala o evangelho para aquele senhor ali. Aí você fala, pô, mas a vergonha vai ser grande, hein, senhor, se não aceitar, hein? E eu minha cara. E aí a pessoa desce, vai embora. Sabia que daquela alma, Deus vai requerer o sangue dela para você na eternidade? No tribunal de Cristo? Irmão, isso é sério. Às vezes a gente brinca muito com as coisas. Então, nessa noite, Deus quer ajustar você, ajustar a mim. A gente pode fazer mais. Olhe para o seu irmão e diga, você pode fazer melhor. Nós podemos fazer melhor, pelo amor... Gente, se você olhar para trás assim, eu estou na frente, quantas cadeiras vazias tem nessa igreja hoje? Um monte. O anjo não está preocupado se você vai sentar nela, ele fica em pé. Certo? A cadeira é para nós, irmãos, para nós sentar. Agora, se nós não chamar ninguém, quem que vai vir? Ovelha gera ovelha, o pastor vai pregar para salvar, e nós vamos evangelizando uns aos outros, ajudando. Irmão, vamos lotar essa igreja aqui até julho esse ano. Amém, amém ou não amém? Amém, amém ou é de mim? Vamos lotar essa igreja, vamos deixar negócio depois do vidro lá, porque não dá para entrar mais, está tudo lotado aqui. Esse clarão aqui na frente não vai ter mais, a cadeira vão estar mais para cá, porque a igreja está cheia de gente. Agora, se você não falar, o negócio fica estreito, irmão. Em nome de Jesus, vamos evangelizar, vamos falar do amor de Deus. Não precisa ter um chamado evangelístico, esquece isso. Tudo que você precisa para falar de Jesus, você tem, é uma boca. Pronto. Alguém aqui é mudo? Gago não, né? Então, vamos trabalhar para Jesus. Você não sabe que ele vai voltar? Amém, pastor Adriano? Nós somos os seus ajudadores. Nós vamos orientar você naquilo que você precisar. Mas vamos fazer alguma coisa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu tenho ajudado algumas pessoas a fazer algumas coisas fora daqui. Irmãos, se a minha vida se gastar, vai ser gasta pelo Evangelho. É melhor minha vida se gastar pelo Evangelho do que nas baladas da vida. Pelo amor de Deus. Use a sua vida para algo bom e proveitoso. Amém? Você não sabe tocar assim como o Caio, como o Mateus, como o Henrique, certo? Como o Cosme, Fernando. Faça outra coisa, mas trabalha para Deus. Amém? Dom você tem. Se você não sabe, você vai aprender. Amém? Tem tantas coisas que vocês podem fazer para ajudar o pastor Adriano a aliviar um pouco o fardo dele. Não que pregar o evangelho seja um fardo. Às vezes, amados, é que você não sabe, às vezes, o que o pastor passa. Você não tem ideia. Porque fora as questões da vida pessoal dele, que ele tem que administrar, tem uma vida pessoal ou não tem? Ele não é um anjo não, certo? Ele é uma pessoa. Tem uma família, tem filhos, esposa, tem compromissos que tem que acertar mês a mês. Fora isso, ele ainda tem que cuidar de você. Ainda tem que sentar e ouvir um monte de problema que você traz para ele. Pensa, como é que fica a cabeça desse homem?
Aí você vai dizer, mas ele é pastor para isso. Não, irmão. A questão não é essa. É a questão que você pode ajudar mais ele, não dando tanto trabalho, fazendo melhor, não ficando no pecado, tirando esse bico da sua boca e esse emburrado. Agora também ele vai ver. Não faço mais nada. Não faço. Pronto. Quem vai prestar conta disso no tribunal de Cristo é você, não é ele. Então faça o melhor. Muda. Em nome de Jesus, muda. Meu maior prazer, acredite se quiser, é sentar ali e ver um de vocês pregar aqui. Eu fico vibrando quando a Gislane prega, quando o Robertinho falou aqui no curso de homens. Irmão, o cara botou, eu vou chamar ele de pastor agora. Irmão, há dom nas pessoas, mas se nunca falar, não vai sair para fora. Todos vocês são chamados para fazer alguma coisa. Ninguém foi salvo para não fazer nada, amém? Fica de pé em nome de Jesus. Não vamos cantar, porque são 9 horas em ponto, 20 horas em 1 minuto. Perdão o horário, tá? Mas eu tinha que falar as coisas para vocês, para ajudar vocês a ficar melhor e ajudar mais o seu pastor, ajudar mais o reino de Deus, e Jesus ficar alegre com nós, tá bom? Levante sua mão comigo, vamos orar. Pai,